algo brilha. É uma pedra preciosa no meio da escuridão do texto. Israel nasceu. E daí? E daí? Queridos, o plano de Deus deu mais um passo importante. Por quê? Porque a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Israel seria a nação por meio da qual Deus abençoaria e salvaria o mundo. Ele disse a Abraão: eu farei de você uma grande nação, e por meio de você serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa nação nasceu, surgiu. O plano de Deus caminhou um pouquinho mais, e ele vai prosseguir. Nós vamos seguir em frente. Depois que acabar Gênesis, dentro de alguns anos, nós vamos para Êxodo. Eu já velhinho aqui, decrépito, a bengalinha na mão, falando. E vamos seguir em frente e vamos caminhar até que de Israel sairá o Salvador. E o plano de Deus então dará o seu passo final. Estamos no comecinho, mas vários passos já foram dados. Aqui já temos a nação. Na jornada da história da redenção, chegará o dia em que dessa nação sairá o Salvador do mundo. A nação já está lá. A nação já está lá. Louvado seja Deus. A nação nasceu. No meio do caos, no meio do pecado, no meio do medo, no meio da fraude, a nação nasceu. Agora aguardemos. A história vai continuar. Dessa nação sairá o Salvador. E ele virá. Ele virá na história da redenção. E vai entregar a sua vida em resgate de cada um de nós. Pecadores perdidos, dará a sua vida em resgate de muitos. Que história longa. Que história turbulenta. Quantas idas e vindas. Quantas páginas feias. Quantas páginas bonitas também, é claro, mas quantas páginas feias. Nós vamos caminhando e essas páginas vão sendo entrecortadas por um fecho de luz. São páginas feias, é verdade, muitas vezes, mas elas são entrecortadas por um fecho de luz, que vai caminhando e fazendo a história da salvação de Deus ir para frente. No meio de tantos vales escuros, tantas noites, tantos terrenos acidentados, ela prossegue, o facho da história da redenção prossegue, caminhando. Chegamos em mais uma etapa. Israel nasceu. O texto vai continuar e vai prosseguir. E haverá uma tribo, uma família, um rei. E assim prosseguirá até que nascerá o Messias em Belém. E então lhe dará a sua vida para salvar o homem perdido. Por isso que eu digo que essa história é a nossa história. Essa história, a história de Diná, a história dos irmãos de Diná, a história de Jacó, é a história da nossa salvação. Isto aqui é a sua biografia antiga. É a sua biografia, mostrando lá atrás como Deus agiu para salvar você. Essa é a história de todo salvo, de todo crente em Cristo. Você é um crente em Cristo? Essa é a sua história? Esse fecho de luz que permeia os séculos, esse fecho de graça, esse brilho de graça, essa linha dourada que permeia a história e que vai alcançando os homens e salvando os homens, já te alcançou, já te enlaçou, já te puxou com laços de amor? Já fez isso com você? Não? Então você deve hoje dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aprendendo a história da redenção da humanidade, mas eu sou um espectador de fora. Eu estou vendo essa história caminhar, mas eu não faço parte dela. Hoje eu quero entrar dentro dessa história. Hoje eu quero pedir que o Salvador, que o Messias, que veio por meio dessa nação que agora acabou de nascer, eu quero pedir que esse Salvador me salve, que esse Redentor me redima. Eu quero pedir que Ele perdoe os meus pecados, transforme a minha vida e me inclua no seu reino e na sua herança. Perdoa-me, Senhor, salva-me. Eu quero ser alcançado por essa velha história, a história da salvação. Eu quero que essa história seja minha biografia. Salva-me, perdoa-me. Eu quero ser um servo do Rei Jesus. Eu quero ser parte da família santa. Eu quero receber Jesus pela fé. Faça isso hoje e entre dentro dessa história maravilhosa, que tem capítulos feios, é verdade, mas cujo final é glorioso, é brilhante, é um final maravilhoso,
É um final de salvação, de glória e de beleza.